Agora, o Brasil Conectado. A informação que você precisa, na hora certa. Relógio, rádio, Brinde e nós vamos viver tudo. Apresentação, Breno César e Tabata Porte. Olá, muito bom dia para você. Que alegria começarmos mais um dia na sua companhia aqui no Relógio, Rádio e TV. Terça-feira chegou nosso segundo dia de estreia aqui nesse programa inédito do grupo midiático da Igreja da Graça e eu tô muito feliz por estar na sua companhia mais uma manhã, 9h02 agora, pelo horário de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos. Você que nos acompanha pela Hit TV, pela nossa rádio, pelo aplicativo, pelo YouTube, pelo site da Hit TV. Seja muito bem-vindo. Na minha frente, o meu colega Breno César. Bom dia, Breno. Bom dia, Tabata. Bom dia para você que nos acompanha em mais uma manhã, terça-feira. Bom ter você com a gente por aqui. E olha, gente, você que nos acompanha pode participar também, bem interagir com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 11 3226 1111. Tabata. Isso aí. E aí eu comecei dando bastante bons dias, ou bom dias, ou bom dia. Será que trocadilho plural, é esse? Breno? Tem um porquê esses trocadilhos, Tabata? Porque a gente vai falar nessa manhã, ao longo do programa do Relógio Rádio e TV, vamos falar sobre a nossa língua mãe, a língua portuguesa. Muito bom. As muito riquezas, pluralidade, né? Sotaques, dificuldades, expressões. Abreviações também, gírias, né? Aqueles termos que gera até uma picuinha de região para região, biscoito ou bolacha? Intrigas. Macaxeira ou mexerica ou pocã? E aí? Macaxeira, mandioca. Mandioca, aipim, como que fala aí na sua região? Manda pra gente a sua mensagem no decorrer do nosso programa. Vamos falar aqui com o professor de língua portuguesa. Nós fomos às ruas para saber como que as pessoas lidam com a língua, com as regras gramaticais. Olha, vai ser muito bom o programa de hoje, bem educativo e também vai ser muito gostoso de entender as diferenças de região para região. Teremos aqui participação, é claro, do nosso time de jornalismo, da nossa rádio, ao redor do nosso Brasil. Teremos uma riqueza de sotaques nesta manhã. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E olha, Breno, vamos começar, antes de falar sobre a língua portuguesa, sim, de uma forma muito especial, né? Hoje, terça-feira, a gente precisa de uma mensagem de encorajamento, de paz, de alegria. Leveza. E é por isso, de leveza, né? Para realmente começar muito bem esse dia. E o pastor Michael Marques, do Rio de Janeiro, um grande parceiro nosso aqui, a gente já agradece de antemão o pastor Michael. Ele gravou uma mensagem muito especial e é a mensagem de fé desta terça-feira. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Mensagem de fé. Olá, meus amigos da Rádio Relógio, pessoal da HIT. Aqui quem fala é o pastor Michael. Eu sou líder estadual aqui do Rio de Janeiro e eu queria deixar para você uma palavra poderosa. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 6, no versículo 22, que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Você sabe que tudo na vida é uma questão de ponto de vista. Jesus lhe disse que quando você está ansioso, você tem que olhar para as aves do céu. Você vai ver na Bíblia Sagrada que o povo de Israel, eles ficaram olhando 40 dias para o Golias. Aí chega Davi, um menino, e ele olha para Deus. Então você vai ver vários casos assim na Bíblia Sagrada, que tudo é uma questão de ponto de vista. Tudo é uma questão como é que você está encarando a vida. Eu vejo pessoas que elas olham muito para o exame e olham pouco para a cura. Tem pessoas que olham muito para os filhos e olham pouco para Deus. Você tem que começar a olhar mais para aquele que pode realizar o milagre, realizar as maravilhas. De repente, a tua situação não está mudando por causa disso, porque você não está olhando corretamente.
Você não está olhando certo. O rei Josafá, a Bíblia diz que ele estava diante de uma situação que era impossível. Ele disse: Deus, nós não sabemos o que faremos contra essa grande multidão que vem contra nós. E nós nem temos força para vencer eles. Porém, nós vamos fazer uma coisa: os nossos olhos estão postos em Ti. Na hora que você coloca o olhar corretamente em Deus, Ele vem e Ele peleja por você. Foi assim que aconteceu com Josafá. Foi assim que Deus abençoou a vida do Davi. E assim que vai ser a sua também. De repente a tua vida não vai mudar, mas se você olhar corretamente, você consegue mudar a sua vida. Um forte abraço. Deus abençoe o pessoal da Rádio Relógio da HIT. Deus abençoe. Amém. Que Muito mensagem, obrigada, hein? pastor, pela mensagem. Realmente começamos muito bem essa terça-feira. E olha, falando do assunto de hoje, Breno, você sabe qual a origem da nossa língua portuguesa? Imagina aí. A origem? Portugal. Temos muitas influências, né? Muitas influências. Portugal, Sim. né? Os povos originários. Tem também influência galega, francesa, árabe. Enfim, nossa língua é riquíssima. Tá explicado porque é tão complicado, muita gente pelo menos acha assim, né? Complexa, né? Complexa. É uma das línguas realmente mais difíceis, um dos idiomas mais difíceis que existem. E nós preparamos, é claro, uma reportagem para entender a origem do nosso idioma até chegar ao que nós conhecemos hoje. Vamos acompanhar. O português que falamos hoje nasceu há séculos, a partir do latim, idioma utilizado pelo Império Romano na Península Ibérica. Com o passar do tempo, a língua foi se transformando até dar origem ao português levado pelos colonizadores para diferentes partes do mundo, inclusive para o Brasil. Mas, ao chegar aqui, o idioma encontrou um território marcado pela diversidade. Antes da colonização, estima-se que mais de 1000 línguas indígenas eram faladas por aqui. E foi justamente desse encontro entre portugueses, povos originários e, mais tarde, africanos escravizados e imigrantes de várias partes do mundo que nasceu o português brasileiro. O professor de literatura Guilherme Alves nos contou sobre uma das principais influências na construção do idioma. A gente vai dizer que as línguas indígenas, elas são o substrato, né? Que são essas línguas aí que compõem uma base, que por não serem os povos dominantes, serem justamente os povos dominados, eles vão ali, obviamente, influenciar de alguma forma, né? Então, influencia na nossa forma de ver o mundo, consequentemente, no nosso vocabulário também. Então, a gente pode pensar, por exemplo, a formação do nosso vocabulário ligado muito à agricultura, à nomeação, né, de espécies de plantas medicinais e tudo mais, né? Essa percepção da agricultura que a gente tem e a formação do nosso vocabulário ligado a ela vem muito da língua do tupi. Então, o tupi aí é a principal língua, né? É o tronco tupi-guarani que a gente chama, que acaba influenciando essa formação. Palavras como abacaxi, mandioca, pipoca, tatu, capivara e carioca têm origem indígena e fazem parte do vocabulário usado diariamente pelos brasileiros. Especialistas apontam que algumas das estruturas da fala brasileira também receberam influência dos povos originários. Ao longo dos séculos, o português falado no Brasil foi ganhando identidade própria. A influência africana trouxe palavras como cafuné, quitanda e moleque. Já os processos de imigração ajudaram a incorporar novos sotaques, expressões e forma de falar espalhadas pelas diferentes regiões do país. Hoje, o Brasil é o país com o maior número de falantes da língua portuguesa no mundo e continua em transformação, carregando na fala do brasileiro marcas da história, da cultura e da diversidade de um país inteiro. Olha que bacana, né? A gente fala a nossa língua, mas não imaginamos, né? Toda a história. Essa dimensão. Essa dimensão, né? 9h10 agora. Vamos ao vivo com o professor de português, porque nada melhor do que conversar com quem entende do assunto, né? Porque a gente fala, a gente escreve e aí a gente acaba pegando algumas manias de linguagem. Vícios. Uns vícios que, né, podem não ser bem vistos ou ouvidos. Então, nada melhor do que um professor
para falar sobre o assunto, explicar melhor pra gente a origem, quais as normas, pretérito perfeito e a norma culta da língua e tantas regrinhas que acabam sendo até esquecidas, Isso é né? verdade. Vamos falar então com o professor Noslen Borges, professor de língua portuguesa. Professor, muito bom dia. Bom dia, Seja professor. bem-vindo. Bom dia, gente. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Uma alegria poder conversar sobre língua portuguesa, né? Que é, afinal de contas, aquilo que eu mais amo fazer. Professor, olha, tem muitas regrinhas, né? Eu brinquei aqui e, de fato, na escola, a gente é, de certa forma, entre aspas, né? Pelo amor de Deus, aqui, interpretação de texto, a gente apanha para aprender a nossa língua, né? Porque são muitas regras. E aí, chega no vestibular e a gente tenta lembrar tudo aquilo que nós aprendemos. Olha, não é fácil, não. Quer ver só? Mas, Regrinha assim, por exemplo, com X, com C cedilha. Nossa, cedilha, vamos até falar sobre isso também, viu, professor? Porque é uma dúvida aqui. Eu andei pesquisando, eu vi que só a nossa língua utiliza o C cedilha. E aí já tem o S, pra que tem o C cedilha? Enfim, olha, o que não falta são dúvidas, são questionamentos. Então vamos começar primeiro falando sobre a pluralidade no nosso idioma, professor. Até que ponto isso é bom, é relevante, essa diversidade de termos e expressões da nossa língua? Bom, primeiro que isso é natural da nossa língua, levando em consideração que a gente tem um país que é de tamanho continental. A gente pega o Brasil, ele cabe vários países da Europa dentro do Brasil. Então, se na Europa a gente tem uma variedade gigantesca de línguas em cada um dos países, pensa num país como o nosso, que também tem influência de povos originários, indígenas, influência africana, influência de todos os europeus que chegaram aqui. Então, assim, tem muita influência em todas as áreas do Brasil. E aí não tem como não ter essa variação regional, essa variedade da língua ao longo do país. Quando você vai nas capitais de um estado e no interior já tem uma diferença. No próprio estado, pensa então de estado para estado, de região para região, de norte a sul, né, oeste, centro-oeste, enfim, tem muita variedade e é natural. Quando a gente pensa no processo de construção da nossa língua, é bem interessante pensar nessa chegada da língua portuguesa europeia no Brasil, porque quando ela chega aqui, ela encontra apenas indígenas. Então, assim, o Brasil, ele tinha uma outra língua. O professor até comentou agora há pouco aqui no VT de entrada, do tronco tupi-guarani. Então, basicamente, a nossa língua era essa. Com a chegada dos europeus, aí primeiro chegou os portugueses, vieram chegando depois os espanhóis, italianos, poloneses, ucranianos, enfim, alemães e tantos outros povos que chegaram aqui, espanhóis, tudo isso vai misturando, vai fazendo essa mistura e vai construindo essa língua. E que ela fica difusa dentro do país e não tem como ser diferente. E eu vejo que isso é uma beleza, é a beleza da língua portuguesa, entre aspas aqui, brasileira. Porque essa é a nossa marca de identidade, essa mistura rica de tantas culturas que traz a nossa língua. Tanto que eu acho a língua portuguesa brasileira muito mais bonita que a língua portuguesa de Portugal. Eu sou suspeita mas pra falar né? também, viu? Não é pra puxar sardinha pra gente não, viu, professor? Mas eu acho também. Até a forma, né, de se expressar, eu acho realmente muito mais bonito, mais rico também. Ouvir, eu acho mais confortável mais o nosso confortável, português exatamente. do que o de Portugal. Não é para puxar sardinha. Ele é mais sonora, né? É mais sonora de ouvir. É isso mesmo. verdade. Professor, então assim, mais do que regras, né? Regras gramaticais, a gente precisa realmente entender, né, esse contexto, em que contexto é utilizado a nossa língua materna, né, no dia a dia. E eu queria entrar numa questão que tem muitas pessoas que falam difícil, de forma difícil, né? Para tentar, ou talvez porque o ambiente em que ela esteja pode ser corporativo, e isso exige dela, de certa forma, esse tipo de postura, né? Essa forma de se expressar. Mas, se ela for para um outro ambiente, pode não ser bem vista, né? Entendida. Como que você analisa, professor?
essa diferença? Eu vejo o seguinte, a língua portuguesa, ela é um instrumento de ascensão social, não tem jeito. Quando eu domino bem a língua portuguesa, eu consigo falar com pessoas de todas as classes sociais. E isso me dá transitividade, ou seja, eu consigo transitar de uma classe para outra e eu consigo ascender socialmente, utilizando bem a língua portuguesa. Então, quando eu penso, chego num ambiente corporativo, eu preciso ajustar a minha linguagem para aquele ambiente corporativo. Agora, eu sair daquele ambiente corporativo com as mesmas pessoas e vou para um happy hour, tem que mudar a linguagem. Não tem jeito de ser a mesma. Né? A língua ela é a roupa que você veste de acordo com o lugar que você está. Então, quando você tem esse domínio, é muito fácil de você poder lidar com tudo, você poder se comunicar, crescer na vida. Então, não dá para você vou usar só norma padrão o tempo todo, né? Em todos os lugares que eu vou, você se torna meio chato fazendo isso. Imagine se eu aqui, como professor de língua portuguesa, estivesse aqui falando Vossa Senhoria, estás... Né? Então, assim, muito fica formal. uma coisa empolada, uma coisa que não flui. Ninguém ia querer me ouvir. Hoje eu trabalho falando para milhões de pessoas na internet, então eu tenho que ter uma linguagem acessível a todo mundo. Eu preciso saber qual roupa eu utilizo para comunicar o que eu quero. Isso serve para todo mundo. É a história por isso que eu sempre falo para as pessoas. É a história do domine a sua língua público-alvo. materna. Porque quem domina a língua materna tem ascensão social. Eu tenho certeza disso. Porque se foi comigo assim, pode ser com todo mundo assim também. Muito bem. Verdade. É a história do público-alvo, né, professor? De você Total. é a história do público-alvo, de você A comunicação identificar, é isso também, identificar para quem você vai falar e empregar o correto, né? O mais apropriado. Professor, Perfeito, maravilha. É exatamente isso, você saber com quem você está falando para você poder comunicar da maneira adequada para aquele público que você está conversando. Vocês que estão aí na rádio fazendo o programa o tempo todo, vocês têm que saber muito disso, né? Vocês têm que ser os malabaristas da língua portuguesa. Não tem jeito, isso. né? Eu costumo brincar que fazer um paralelo entre o Ronaldinho Gaúcho, quando jogava futebol no auge dele, e pessoas que dominam bem a língua portuguesa. Por quê? O Ronaldinho Gaúcho, ele jogava futebol para estar brincando. Então, ele dominava tanto o futebol a ponto de parecer que ele brincava. Se divertia mesmo. E Verdade. a pessoa que domina a língua portuguesa, assim como o Ronaldinho Gaúcho, que parece que está brincando com a língua portuguesa, mas está conseguindo se comunicar e criar conexão com as pessoas, essa pessoa está num caminho certo para poder ter essa ascensão social por meio da língua portuguesa. professor, olha, eu só vou te interromper para a gente falar para o nosso público, né? Chamar o nosso público para participar conosco no nosso WhatsApp. Que é o 11 3226 1111. Dúvidas, por exemplo, né? Importante. O professor tá aqui, ele Esse vai é o responder momento. pra gente. Esse é o momento, viu? E dúvidas é o que não falta, né? Como eu falei, é o que não falta. Então, nós fomos às ruas, professor. A nossa equipe foi às ruas para fazer também um desafio com o pessoal, para saber se eles sabem qual a forma correta de escrever, de pronunciar. Vamos acompanhar, então, juntos. Qual a pronúncia correta? Sobrancelha. Cabeleireiro. Próximo, Umbigo. próximo. Mendigo. Para finalizar, Iogurte. Olha, professor, a gente até ri porque é engraçado, Posso né? colocar Tem mais muita uma? pegadinha. Posso colocar mais Coloca, uma? Breno. Mortadela ou mortandela? Porque as pessoas falam isso no dia a dia, né? Fala. Essa é clássica. É clássica, né, professor? Olha, é longe de nós aqui julgarmos, né? Ou dizer também para a pessoa, talvez, se ela pronuncia de certa forma assim, que ela está errado, não é o objetivo aqui da conversa, né? É para que seja leve mesmo, Sim. professor. E como você bem disse, né? Que a língua portuguesa, ela seja clara e acessível. Se o nosso idioma, ele for erudito, né? Intelectual, poxa, você causa ali uma barreira, né? Uma estranheza para todo mundo e não pode ser assim. Exato, acho que uma coisa legal de falar sobre essa questão das palavras, né, que vocês trouxeram, a gente não é uma questão de preconceito, né? Não pode falar assim, a pessoa falou a palavra sobrancelha de forma errada, ou mendigo, ela vai ser julgada por isso. Acho que a gente precisa separar uma coisa bem importante. Uma coisa é a fala, outra coisa é a escrita. Então, quando eu vou trabalhar com a fala ela vai se adaptar com o lugar que você se encontra. Então, eu tô na rua, enfim, e acontece, as pessoas têm essa dificuldade e tá tudo bem.
faz parte. Quando eu vou escrever um texto, e aí, por exemplo, eu sou colunista de uma revista, eu vou escrever um texto, eu tenho que me comunicar adequadamente na norma padrão para que todo mundo leia e entenda. A mesma coisa funciona para qualquer pessoa. Vai escrever um e-mail de trabalho, vai escrever uma mensagem para o chefe, então tem que saber como escrever, porque ali é um ambiente em que pede a norma padrão. Mas pedir a norma padrão não significa que eu tenho que ser rebuscado demais ou arcaico demais com as palavras, né? Arcaico são palavras antigas. Não é essa a questão. A questão é me comunicar de forma adequada, acessível, legível, que todo mundo entenda a mensagem que eu estou passando. Olha, então isso é importante de a gente colocar esse ponto aqui. Porque muita gente tem essa questão, falou errado, você é desinteligente, sabe assim? Uma coisa... Não é assim, não é por aí. Não é por aí. Sabe? Não funciona dessa forma. Então, acho que é importante separar as duas coisas. A fala é um pouco mais livre e se adequa ao lugar que eu estou. A escrita não. Ela precisa ter uma norma padrão, porque eu preciso que todo mundo leia e todo mundo consiga entender o que eu estou escrevendo. Olha, esse é um bom ponto que eu quero tratar depois de mais um vídeo que nós vamos acompanhar. É claro, você que está vendo pela Hit TV ou acompanhando a transmissão pelo YouTube. E você que nos ouve pode continuar conosco, tá? Para você acompanhar e entender melhor como que as pessoas, então, entendem o plural correto das palavras. Qual será o plural de desafio, chapéu, por exemplo? Vamos acompanhar, então. Degraus. Agora vamos pro próximo. Chapéus ou chapéis? Chapéus. Não, chapéis. Chapéis. Cidadões ou cidadãos? Cidadões e cidadãos é difícil. Cidadãos. Agora eu vou no giz ou gizes? Giz. Lápis ou lápises? Lápis, porque já é um plural. Pães. Ou pãos? Pães. Pães. E agora, para finalizar, troféus ou troféus? Troféus. Professor, eu tô me segurando aqui para não dar a resposta. É claro, eu vou deixar para você, para eu não ficar me exibindo, não. Mas pode falar, professor. Quando a gente pega essas palavras, são interessantes. Chapéus, troféus, cidadãos, são palavras que específicas e as pessoas têm essa dificuldade de ter plural. Teve uma palavra que eu achei bem interessante, que é a palavra giz. Giz tem uma regra simples. Se terminou a palavra com Z, o plural é ES. É só a gente pensar, né? Feliz, felizes. Logo, giz, gizes. Então tem a regra simples, você coloca ES pro plural. Acabou. Então, assim, tem muitas palavras que são mais simples do que as pessoas pensam que é, entende? As pessoas vão por um lado, não, como é português, deve ser muito mais diferente isso aqui. E aí vai para um caminho que acaba errando. A língua ela é mais objetiva do que parece. Igual o cidadão, né, professor? Cidadãos. Cidadãos, né? E aí muita gente acaba falando cidadões mesmo, né? Vai querer ainda... dificultar mais ainda complica a língua. mais, é verdade. Eu sempre falo assim, que se a gente vai na obviedade, a tendência é a gente acertar. Olha, que legal. Então, assim, outra coisa, né, eu pegar o exemplo do giz, acho que é um dos melhores, que você vai para a palavra arroz. Se seguir a lógica da regra, é só botar ES no final. Então, plural de arroz. Arrozes. Acabou. Então tá ok. E o lápis, hein, professor? O lápis não tem plural, né? Aí entra um clássico dos clássicos de engano das pessoas. A pessoa acha que porque a palavra tem S no final, ela já tá no plural. Não é bem assim, né? Nem toda palavra se encaixa nessa lógica. Então a palavra lápis tá no plural ali, tá no plural não, termina em S, faz parte da estrutura da palavra o S. Então, obviamente, eu vou pensar como é que eu vou fazer esse plural. Aí o plural não tá dentro da própria palavra, tá no que vem antes, né? Então é os lápis. Os lápis. Então, o lápis, os lápis. Então, você trabalha o plural fora. Tem um exemplo muito legal, que é a palavra qualquer. É a única palavra da língua portuguesa que o plural dela é no meio da palavra. É verdade. Então, qualquer, o plural é quaisquer. Quaisquer. É verdade. Olha, nunca tinha Por que isso ocorre? Porque qualquer nada mais é que a junção da palavra qual com a palavra quer.
Qual? Quando eu Quais? junto as duas, Né? eu faço quaisquer, porque o plural de qual é quais. E quer, como é verbo, o verbo na palavra composta não vai pro plural. Ai, meu Deus, que maravilha. Então, quaisquer. Professor, eu vou ter aula particular com você, Hoje a gente porque aprende, olha, hein? muito bom, muito bom. Vamos com o WhatsApp, então a gente já recebeu uma mensagem, olha só, o Felipe Augusto de Osasco. Bom dia Felipe, muito obrigada pela sua mensagem. Sempre tive dificuldade para usar onde e aonde. Existe uma forma fácil de entender quando cada um deve ser usado corretamente? Boa, hein, Felipe? Boa. E aí, professor? Esse é outro clássico, hein? Outro clássico dos clássicos. Uso do onde e do aonde. Aqui eu costumo dizer de uma forma simples e objetiva, que você tem como substituir por uma outra expressão. Então, por exemplo, o onde, ele é equivalente a em que. Então, quando eu penso assim, a cidade onde moro ou a cidade aonde moro? Bom, quem mora em algum lugar, ou seja, a cidade em que moro. Se eu troquei por em que, tem que ser onde. Se eu trocar por a que, aí tem que ser aonde. Então, eu vou aonde estão os meus amigos, ou vou onde estão os meus amigos. Quem vai a algum lugar, ou seja, eu vou a que lugar estão os meus amigos. Seria essa a ideia. Então, eu vou aonde estão os meus amigos. Professor... Então aqui é simples, troca o onde por em que e o aonde por a que. Professor, olha, maravilhoso. É um assunto que rende muito e já fica aqui o convite para você voltar, porque olha, ficou muito... Vai longe isso aqui. Vai longe. Nós não falamos, por exemplo, sobre palavras com crase, Ai, né? meu Por exemplo, Deus. correto, estou viajando a trabalho. Crase tão lindo. Não é? Professor, é tão lindo. Professor, olha, infelizmente... Crase tão lindo, nossa... É tão simples. Eu costumo fazer até parodiazinhas para ensinar crase, para ensinar acentuação. Mas é tão legal que eu fiz música para crase. Olha só, é quase uma declaração de amor para crase. Professor, olha, muitíssimo obrigada. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas assim... Tem muito assunto ainda para tratar. Fica aqui o convite para você voltar mais Obrigado. vezes, viu? Foi realmente prazeroso, foi uma aula. E daquele tipo de aula que o aluno fica assim, de boca aberta, né? E querendo mais. Bater o sinal, tem que ir para outra aula. Ele não pode ir embora sem antes a gente saber o nome dele, a origem. Noslen. Curioso esse nome. Noslen. Noslen, você fala assim, é Noslen. A aula de língua portuguesa começa no nome já, né? Aí. Não tem acento no O, então é Noslen. Fica na última. Muito bem. Maravilhoso. Obrigada, viu, professor? O que acontece é que parece um nome nórdico, né? Porém, é o nome do meu avô ao contrário. Se você ler de trás para frente, Noslen, é Nelson. Olha aí. Interessantíssimo. Meu pai inverteu o nome do pai dele e deu para mim, em homenagem ao meu avô. Muito bom. Maravilha. Muito obrigada, professor, mais uma vez. E até a próxima, viu? Obrigado, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Conte comigo sempre, gente. Um grande abraço. E encontre nas redes sociais aí, @professor Noslen em todas as redes sociais. Muito obrigada, professor. Obrigado. Um ótimo dia. Olha que maravilhoso, né? E a gente vai continuar esse assunto. Continue conosco. Você acompanha agora como fica a previsão do tempo na sua região. Belo Horizonte ainda fica friozinho nesta terça-feira. O sol aparece, mas também há previsão de chuva. A mínima é de 15 graus e a máxima prevista 24 graus. Já em Goiânia não deve chover nesta terça-feira. A máxima chega a 29 e a mínima 17 graus. Em Macapá, as temperaturas ficam entre 23 e 28 graus. Há possibilidade de chuva fraca. O frio ainda predomina em Florianópolis. A máxima deve ser de 21 graus e a mínima fica em 7 graus Celsius. Em Natal, o dia deve ser quente e chuvoso. Máxima de 29 e mínima 24 graus. Relógio, rádio e TV.
uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. O amor de Deus é grande, eu guardo no coração. O amor de Deus é grande, nós temos que andar em comunhão. A nossa fé é tudo, a nossa fé em Deus. Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, Deus quer te dar. É o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo que vem te ajudar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta na vitória. Ele é o nosso amigo, ele é o bom pastor, ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Criador. O seu poder é lindo, vem para nos curar, vem para fazer milagres e maravilhas, vai operar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh glória, nós damos glória. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Relógio, rádio e TV. Muito bem. Vem um novo produto e eu não poderia deixar de passar aqui para parabenizar e desejar vida longa ao novo programa Relógio Rádio e TV. Breno César e Tabata Porte, uma excelente estreia nessa nova fase aqui da HIT. É uma alegria ver nascer esse novo produto, um projeto que chega com a força do rádio, a imagem da TV e com o compromisso de levar notícia que você aí do outro lado da telinha precisa saber. Ainda mais uma emissora com praticamente 25 anos de história. Ver novos caminhos serem trilhados é sempre, é claro, um motivo de orgulho. Eu desejo a vocês uma linda estreia nesse novo espaço de informação, de credibilidade, proximidade com quem mais nos importa, que é, claro, o nosso público. E nessa nova fase, Consulta Doutor, ou melhor, a sua consulta passa a ter uma nova hora marcada. Estaremos no novo horário, então, a partir das 11 horas da manhã, na HIT, no Canal 1. Aproveito para convidar todo o público do rádio para tirar as dúvidas e aprender sobre os diversos temas que envolvem a nossa saúde. Breno e Tabata Porte, mais uma vez, sucesso na estreia. Vida longa ao Relógio Rádio TV.
Um beijo, Dani. Muito obrigada, viu, pela mensagem muito querida. E olha, fica o convite que a Dani fez para você que nos ouve pelo rádio, você que acompanha pelo aplicativo, para conectar na Rede TV às 11 horas em ponto, coladinho com o relógio Rádio e TV. Consulta ao doutor de segunda a sexta-feira. E olha, falando de língua portuguesa ainda, Breno, que tem muita coisa para falar, né? A gente nem chegou na metade do programa ainda. Nós vamos longe agora. Vamos longe? Vamos. Por quê? Nós vamos... Você sabe que cerca de 2,8 milhões de brasileiros estão vivendo nos Estados Unidos. E aí fica aquela dúvida, né? Como fazer para você continuar mantendo, ou de repente manter as palavras, né? Na sua língua na sua materna, língua, na nativa, né? É difícil, deve ser um grande desafio. Tem palavras que você esquece, talvez? Ou até querer se expressar ou falar alguma frase que é comum no seu país de origem e aí não tem uma tradução livre no país que você está morando, né? Então, sobre essas curiosidades, a gente vai agora direto para Boston, nos Estados Unidos. Como eu disse, né? É um time assim, no Brasil e no mundo, participação dos nossos jornalistas. Tem nossa rádio lá também. Tem nossa rádio USA. E a gente vai conversar agora com Lombardi Júnior. Lombardi, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao Relógio Rádio e TV. Olá, Tabata. Bom dia para você, para o Breno, para todos os amigos do Relógio Rádio TV. Aliás, vida longa esse programa que está iniciando e tem tudo para dar certo. Vai ser um grande sucesso, sem dúvida. Muito obrigada, Lombardi. Você está em Boston, né? Que horas são por aí? 1 hora menos. Nós estamos 1 hora atrás de vocês nesse momento, com 10 graus de temperatura numa primavera, o spring, mas em português primavera. Ou seja, ainda sentindo aquele friozinho que apertou nessa temporada, viu, Tabata? A temperatura até que tá parecida com um pouquinho com São Paulo, viu? Tá próxima. Tem termômetros agora marcando 13 graus. Não estamos na primavera, mas estamos aqui no outono. E o frio agora chegou pra valer. E tá friozinho aí, viu? 10 graus, puxa... Tem um amigo, o Odinei Ribeiro, que diz que aqui nunca esquenta, viu, Tabata e Breno? Aqui é o lugar onde nunca esquenta. É porque a gente está às vésperas do verão, né? Mas a temperatura baixa é uma característica local. Mas é muito quente no calor humano. O Breno estava falando dos 2 milhões, quase 2 milhões e meio de brasileiros que vivem aqui da língua portuguesa. É um grande tabu. Estava ouvindo vocês com o professor, me deleitando aqui, porque o português é maravilhoso, viu, gente? Quando a gente passa a ser imigrante e reside fora do Brasil, com a língua originária que é o português, de colonização portuguesa, a gente vê o quão bom é o português. Não, e é uma língua realmente muito bonita, né, Lombardi? E olha, você mencionou a comunidade brasileira nos Estados Unidos, você faz parte, né, é a maior do mundo fora do Brasil. E a gente costuma falar que há muito em Portugal, de fato, lá a comunidade estrangeira, a maior comunidade estrangeira em Portugal é a brasileira e nos Estados Unidos também. Então, realmente a força brasileira está aí. E aí eu queria, né, a gente queria já perguntar algumas curiosidades para você com relação a quanto tempo você mora nos Estados Unidos. Quando você chegou aí, qual foi o impacto para você das diferenças de idioma, de expressões linguísticas? Olha, Tabata, a maior dificuldade que a gente encontra depois que passa a residir aqui nos Estados Unidos, sem dúvida alguma, é a língua, sobretudo para quem vem depois de uma certa idade para cá. Eu cheguei aqui com os meus 3 filhos há 11 anos, eu estou aqui há cerca de 11 anos nos Estados Unidos e eu cheguei por Orlando, morava em Orlando. Na Flórida Central, existe um fluxo maior de brasileiros em determinados pontos. Porém, em Massachusetts, onde nós estamos, aliás, estamos aqui no prédio da nossa rádio de Massachusetts, ao lado da Igreja da Graça, que completa 20 anos aqui, você consegue estabelecer um contato em português por estar junto aos brasileiros que moram aqui já há muito tempo ou aqueles que chegam também, assim como você, naquele exato momento.
para os meninos, as meninas, as crianças, de certa forma, fica muito mais fácil, porque eles já vão para a escola, que é uma obrigatoriedade para o imigrante, independentemente de status imigratório, sendo turista, enfim, ou depois legalizado, você precisa colocar as crianças na escola. E quanto mais jovens chegam, mais facilmente se adaptam. Já os marmanjos, meus amigos, têm uma certa dificuldade. Aí você começa a ter que se adaptar com a língua. Cada estado tem um jeito, a gente fala neighborhood, que é a questão de vizinhança, e tem também dialeto, a maneira como se expressa. Aqui existe o Bostonian, que é um inglês bem formato britânico, porque foi aqui que os Estados Unidos se emancipou, desde, na verdade, Massachusetts. Então tem todas essas peculiaridades, pessoal. E a língua é, sem dúvida, uma das maiores dificuldades para quem é imigrante no começo. Ô Lombardi, falando em dificuldade, aí, a gente percebe que o Lombardi ele está bem já ambientado, né? Ele tá super à vontade aí, tá praticamente no seu habitat. Agora, Lombardi, existe alguma palavra do nosso idioma que você hoje tem dificuldade devido ao período que você já se encontra aí? De repente até esqueceu. Breno, acho que não, porque eu sempre cultivei o português como primeira língua e aqui a gente promove o seguinte método quando a gente chega, até por conta das crianças. Quando eu cheguei aqui, um dos meus 3 filhos já tinha 17, 18, quase ingressando para a universidade. Tanto é que ele voltou para o Brasil, se formou. Os meus 2 filhos menores, eles tinham o hábito de falar entre eles em inglês. Então nós estabelecemos, para não perder essa conexão com o português, que é a nossa língua originária, vamos falar em português em casa. Aliás, muitas famílias brasileiras fazem isso aqui nos Estados Unidos. E depois vocês exercitam o inglês, que é óbvio, a gente precisa falar o inglês estando aqui. Não basta ser apenas aquele básico, apesar que é uma realidade de muita gente, porque senão você tem mais dificuldades, né, Breno? Então, assim, você passa a utilizar o português com uma obrigatoriedade em alguns períodos, determinados períodos, como em casa, por exemplo, no ambiente familiar, para não perder essa conexão com a nossa língua. Até porque a nossa rádio USA, a nossa rádio aí dos Estados Unidos, vocês falam em português, né? É justamente para a comunidade brasileira. Isso. Então, desde que eu cheguei aqui, um mês depois eu já estava na nossa rádio. Através do esporte, a gente chegou na Rádio da Flórida. Hoje nós somos uma rede aqui da nossa rádio com 4 emissoras nos Estados Unidos. Em Boston, 1260 AM, em Connecticut, Danbury, que é o estado que fica entre Massachusetts e Nova York. 940 AM, comunidade muito grande também. E na Flórida, no sul da Flórida, que é a região de Pompano Beach, onde fica a nossa Igreja da Graça já há muitos anos, também no prédio próprio. Nós estamos ali em Boca Raton, o sul da Flórida, Miami e Orlando, que é a mais recente frequência. Ou seja, nós estamos o dia todo nos comunicando em português com os brasileiros. Então não tem como não falar o português diariamente. E é uma forma de manter essa conexão, né? Muitas pessoas que vão aí para tentar uma nova vida, enfim, é uma forma de ainda estar conectado com o Brasil, né? E vocês fazem isso muito bem, isso é muito bacana, viu, Lombardi? Ah, que legal, Tabata, que bom. E aqui a gente fala com vários Brasis, né? Eu não sei se eu estou correto aqui na minha pronúncia, o professor já foi embora, mas a gente brinca aqui dizendo que são vários Brasis dentro de um só Brasil, de uma comunidade. É verdade. Mineiros, goianos, catarinenses, paulistas, cariocas, muito mais mineiros, é verdade. Enfim, aqui há Brasil para todo mundo. E olha, tem dicionário de cada região, viu? E até de cada estado, porque realmente é uma diversidade muito grande que tem a nossa língua portuguesa do Brasil. Ô, Lombardi, eu estava dando uma pesquisada sobre traduções. Tem palavras no português que não tem uma tradução exata no inglês. Né? E aí eu queria saber como que tem sido para você, ou como foi para você lidar com isso. Às vezes querer dizer, sei lá, saudade, né? Tem o I miss you, né? Mas não é uma tradução literal de saudade, né? Perfeito, é isso aí. Não existe tradução literal para muitas palavras do cotidiano da linguagem que você adota no inglês no dia a dia. Muitas palavras são diferentes e você tem que conectar aquela questão de
no português ser de uma forma, a expressão, e no inglês de outra totalmente diferente. É claro que com o tempo, Tabata, você acaba se acostumando e até entendendo que algumas palavras não adianta nem você tentar puxar pela memória para se aproximar na conexão, que não vai dar certo. Você acabou de usar saudade. Saudade é uma palavra que para o americano não existe, né? Então, fica difícil de você colocar dentro de um contexto de fala o termo saudade no entendimento do português. Aí você tem que fazer como a conversão da moeda. Você tem que mudar totalmente a chavinha, senão você fica em pane. Ô, Lombardi... Mas é legal isso. Esse é um desafio que faz você aprender bem. Desafio viu? mesmo. Eu queria te perguntar o seguinte. Você mencionou que por aí, os termômetros marcam 10 graus, né? Aqui, 13 graus. Sim. Você é friorento? Isso. E aí, como eu diria isso em inglês? Friorento. Ai, very, very cool. Não tem como dizer friorento também. Que, aliás, é uma missão também muito difícil para quem está aqui, porque a gente normalmente se acostuma e acaba não sentindo mais tanto frio como se estivesse no Brasil. Então, fica em desuso por completo a palavra. Por não ter adaptação, porque o pessoal passa a não sentir mais frio. É brincadeira, sente sim, viu, gente? Mas a gente se protege também, é por isso. Mas legal essa analogia que você fez. Acaba tendo que se acostumar, né? Olha, tem uma novidade. Gente, tem uma novidade. Quem nos acompanha tem uma novidade quentíssima para trazer aqui para aquecer esse dia frio aí, para quem é friorento. Uau. Qual é essa novidade? Transmissão da Copa do Mundo na nossa rádio USA. É isso, Lombardi? Explica melhor pra gente. Pois é verdade, Tabata, Breno. Para o nosso grupo, eu acho que é um motivo de muito orgulho, porque nós fazemos um rádio voltado para os brasileiros. A nossa rádio hoje aqui é um veículo de comunicação, modéstia à parte, não é porque a gente veste a camisa e está há anos na casa que a gente está trazendo isso não, viu, pessoal? É uma realidade. A nossa rádio é um veículo de comunicação de um valor extremo na comunidade. Nessas 4 praças onde eu falei para vocês, onde temos o canal no Dial, no AM, inclusive, como também em todo o país, através do aplicativo. Porque a nossa rádio, ao longo dos anos, são praticamente 13, 14 anos que o nosso grupo se estabeleceu aqui, antes de ter os seus canais próprios, e é a única rádio oficial no dial brasileira de tudo que você já ouviu no Brasil, estabelecida aqui na América. São 4 emissoras. Ao longo desse tempo, o pastor Glauber, ele implantou o sistema que ele começou também no Brasil, na época que o missionário teve a HIT e também o grupo, a nossa rede de rádio. O pastor trouxe essa filosofia que eu acho maravilhosa de valorizar o rádio. Então, hoje, a nossa rádio é o primeiro veículo na informação, na prestação de serviço. A gente tem como pilares o jornalismo, o esporte. A gente transmite como voz oficial em português o New England Revolution, já há 12 anos, e agora o Orlando City também. Nós temos aqui transmissões, inclusive amanhã tem futebol ao vivo. Já fizemos Copa do Mundo de Clubes, todos os eventos esportivos, o jornalismo é muito forte. E nós temos a chancela de ser a rádio em português aqui nos Estados Unidos, a única emissora brasileira americana que vai transmitir a Copa em português aqui em território americano, com o direito de transmitir o Brasil e Portugal, Cabo Verde também, que vai estar na Copa. Tudo que tiver em português é com a gente aqui. Isso muito nos orgulha, muito nos enche de satisfação. É muito bom poder contar isso para vocês. Nossa, hein? Um timaço aí, hein, Lombardi? Novidade. Pois é, Breno, é verdade. E aí, com o auxílio dos amigos no Brasil, que realizam um excelente trabalho, para a nossa rede é um motivo de muita alegria e comemoração, né, amigo? Com certeza, comemoração, e tomara que seja também uma comemoração dupla, né? Comemoração pela grande novidade, né? E comemoração também para, quem sabe, o Brasil levar a taça esse ano. Tem que ser otimista. Mas olha, aqui o ambiente é para isso, viu? Tá vendo? Inclusive tem um grupo chamado Movimento Verde e Amarelo, vocês devem saber. Quem está cuidando hoje aqui desse movimento são vários torcedores brasileiros de várias agremiações de vários times. E, particularmente, nós tivemos com um deles ontem aqui na sede da rádio, que é o Paulo. Ele é da torcida do Palmeiras. Ele fez esse movimento na Times Square, que vocês devem ter visto aí no Mundial de Clubes, no ano passado. Tem a torcida do Flamengo, do Bahia, do Corinthians, do Norte e Nordeste do país. Eles se juntaram para ajudar o Brasil nas arquibancadas. E a nossa rádio vai estar perto deles em todos os jogos. Vai ser muito legal a gente poder levar isso para vocês em registros
dentro do que nos cabe como direito. Esse negócio, pode falar isso não pode, negócio da FIFA, né? Mas onde puder, a gente vai levar tudo para vocês aí do nosso grupo, desses detalhes e bastidores do que a gente vai cobrir pela nossa rádio aqui nos Estados Unidos, gente. Maravilhoso, viu? Muito a gente bom. tem que valorizar mesmo, porque olha, timaço vocês aí, parabéns, viu? Pelo trabalho grandioso que vocês têm feito por aí nos Estados Unidos. Lombardi, eu queria só, antes da gente encerrar, eu perguntei da questão de palavras que não tem uma tradução literal, né? Eu não sei se você costumava ou costuma usar na sua casa, com amigos brasileiros, sua família, enfim, algumas frases que são típicas, né, brasileiras, como, por exemplo, lavar roupa suja, chutar o balde, né? Tem, mas acabou. E aí, né, a gente costuma falar isso. Ah, vou no mercado. Tem papel higiênico? Tem, mas acabou. A luz dormiu acesa. A luz dormiu acesa. Difícil, né? Como que a gente consegue essas coisas, Resolver Lombardi? um pepino. Como falar isso em inglês? Pepino é ótimo. Não, e você falando isso perto de um americano, resolver um pepino, ele pega um carro e te coloca dentro do mercado pra você comprar, talvez, um pepino. É assim, eles levam tudo ao pé da letra. Chutar o balde, ele vai lá, pega o balde pra você chutar mesmo. Pega o balde e chuta. Olha, Lombardi, foi um prazer enorme. Realmente, a gente só consegue usar, Breno e Tabata, essas frases de efeito, né? Esses ditos populares, como são chamados, no nosso cotidiano aqui com os brasileiros. Na igreja, na rádio, com familiares e amigos. Tem aqui um lugar que é muito famoso, o Dunkin' Donuts. E tem os business brasileiros, os empregos que são dados aqui para quem chega, normalmente são de brasileiro para brasileiro. Então eles se reúnem no Dunkin' Donuts e ali tem a conversa em português. E os americanos, eles chegam assim, eles começam a olhar. Eles gostam muito. Mas é óbvio que não entendem nada, inclusive quando há esse mix de palavras e ditos populares. Aí fica uma conversa bem intimista mesmo entre brasileiros. É um barato isso, mas não dá para usar pro americano, que fica incompreensível, viu, gente? Realmente é isso. Ai, maravilhoso. Curiosidades incríveis aqui. A gente tá nesse dia. É sempre muito bom, né? A gente aprende, dá risada, se diverte. A língua portuguesa é maravilhosa. Olha, muito obrigada, viu? Lombardi Júnior, jornalista da nossa rádio USA, direto de Boston, nos Estados Unidos. Muito obrigada mais uma vez, Lombardi. Sucesso para você. Valeu, Lombardi. Breno, Tabata e amigos do nosso grupo de comunicação, HIT, nossa rádio em todo o Brasil, aqui nos Estados Unidos. Estamos sempre à disposição dos amigos aqui e até a próxima. Valeu, foi muito bom estar com vocês. Até, muito obrigada. Sucesso na transmissão da Copa do Mundo 2026 na nossa rádio USA. Vamos então dar um giro pelas principais notícias, Breno, do Brasil e do mundo? Conferir, vamos lá, para esse resumo. Agora é a hora de saber o que acontece para você ficar muito bem informado nesta terça-feira. E olha, o fóssil cearense de um dinossauro carnívoro com cerca de 6,5 metros de comprimento, que foi levado ao exterior de maneira irregular, será devolvido ao Brasil. Após mais de 30 anos fora do país, a Alemanha anunciou a decisão. O anúncio da devolução marca um avanço histórico na repatriação de patrimônio fossilífero brasileiro. O Irritator Challenger viveu há cerca de 110 milhões de anos, durante o período Cretáceo. Ele foi descoberto na Chapada do Araripe, no Carari cearense, mas estava desde 1991 no Museu Estatal de História Natural de Stuttgart. O fóssil foi vendido ao Museu Alemão por um comerciante particular, indo contra uma lei brasileira de 1942, que diz que fósseis encontrados no Brasil são propriedade do Estado. O retorno do fóssil ao nosso país deve ser nos próximos meses, mediante o cumprimento das etapas burocráticas e de logística de transporte da peça, que exige cuidados específicos. E já foi publicado no Diário Oficial da União a lei que oficializa e reconhece a atividade circense como manifestação da cultura e arte popular em todo o território nacional. Essa lei, inclusive, ganha um status mais elevado de patrimônio cultural
o que acaba contribuindo para políticas públicas voltadas à valorização e à preservação dessa expressão artística tradicional. O reconhecimento vale para todas as formas de expressão circense desenvolvidas no país, como malabarismo, acrobacias, equilíbrio em corda bamba, por exemplo, perna de pau e também palhaçaria. Essa norma reforça principalmente o papel histórico e cultura do circo na formação artística e também na identidade cultural brasileira. É isso aí, sempre muita informação de qualidade para você começar muito bem o seu dia, tomar decisões importantes, é claro, ampliar o seu conhecimento, o seu repertório. E agora, Breno, como todos os dias do nosso programa Relógio Rádio e TV, nós temos o prazer de estrear o nosso quadro de toda terça-feira, que é o Nossa Saúde. E hoje, especificamente, vamos falar sobre alimentação para quem sofre com osteoporose ou para quem quer prevenir. Assunto muito importante, né? Até porque nós estamos falando de milhares de pessoas que sofrem com essa condição. E aí pode ser que pela mesa, pelo que você coloca no prato, você consegue prevenir, cuidar melhor dessa condição. E quem vai falar mais pra gente sobre esse assunto é a nutricionista Vanessa de Santos. Vanessa, muito prazer. Você ainda é uma pessoa... Seja bem-vinda. Bom dia, Vanessa. Bom dia, é um prazer estar aqui e agradeço muito o convite. Vanessa, osteoporose é um problema muito comum na terceira idade, né? Por que isso acontece? Falta de alimentação adequada, exatamente? A gente consegue prevenir pelo alimento, pela dieta? Tem uma relação muito associada, principalmente quando a gente fala do público feminino, com a questão da queda hormonal, que isso aumenta o risco de ter a osteoporose, mas também outros dois fatores influenciam muito, que eu costumo dizer que é a alimentação e a questão do sedentarismo. Então, quando a gente consome alimentos específicos que dão a matéria-prima para manter ali a saúde óssea adequada, que aí a gente nunca pode esquecer do cálcio, a vitamina D, isso é importante. Mas um outro ponto que muita gente não leva em consideração é a questão da massa muscular. Então, o fato de fazer exercício físico é essencial. Muita gente pensa no exercício físico só para questão de estética, mas não. Eu falo que quando a gente tem ali a quantidade adequada de músculo, ela funciona como uma estrutura para a saúde óssea. Então, consequentemente, mesmo que uma pessoa tenha já osteoporose, o risco de fratura acaba sendo menor, acaba sendo reduzido, porque ele tem ali uma quantidade de músculo que faz essa estrutura. E aí, nesse sentido, a gente não pode esquecer da questão do consumo de proteínas, porque é uma das bases para construir a musculatura. E olha, só pra gente entender, né, do assunto que nós estamos falando, da importância de prevenir para que você não faça parte dessa estatística aqui, viu? A osteoporose afeta cerca de 10 milhões de pessoas no Brasil e a condição provoca cerca de 200 mil mortes por ano no país, em decorrência de complicações graves, das né, quedas. da condição, das quedas. Sim. É muito comum a gente ver na faixa etária nos idosos a alta taxa de mortalidade associada com as fraturas. Então, uma vez que ela tem a osteoporose, o risco de fratura acaba sendo maior e aí ela tendo essa queda, aumenta o risco dessa mortalidade, pelas complicações mesmo. Então, quando a gente fala assim de mortalidade nos idosos, muitas vezes está associada essa mortalidade com justamente a queda. Então, nesse sentido, quando até você me perguntou da prevenção, é essencial. Eu sempre brinco assim, que o ideal é a gente começar a pensar em ter uma longevidade sadia a partir dos 30 anos. Porque a nossa construção máxima óssea ocorre ali entre 25 e 30 anos, que é o pico. Aí depois disso já começa a ter uma queda. Então é quando a gente precisa cuidar da alimentação, atividade física, adequada suplementação. Então a qualidade de vida como um todo para que a gente envelheça de forma saudável. E o sono também. E o sono também, porque se a gente não dorme direito, é aquilo que eu falo, eu não durmo direito. Aí não tem a regulação hormonal.
Um dos hormônios que está bastante associado com o fato de não dormir bem é o aumento do cortisol, que é o nosso hormônio do estresse. Então, se eu não durmo bem, eu não tenho regulação hormonal. Se eu não durmo bem, aí eu não descanso. Então, por exemplo, até o risco, por exemplo, de eu ter uma queda é muito maior. Se eu não durmo bem, isso prejudica também o hábito alimentar. Tem muitos estudos que mostram que as pessoas que não dormem bem, elas podem comer até 500 quilocalorias a mais no dia seguinte. Olha. E alimentação não saudável, que a gente fala que é uma alimentação palatável, que normalmente ela é rica em gordura, trans, saturada, açúcares. Então, o fato de dormir bem também contribui. É o que eu digo assim. É essencial para tudo. Para né? tudo. Olha, com relação a você falou, né? A partir dos 30 anos, né, nessa janela aí da idade, nós temos que pensar na longevidade. Então, não adianta esperar chegar depois dos 60, 70 e pensar na alimentação, na osteoporose. Puxa, já fui diagnosticado, agora eu vou tentar reverter o quadro. Reverter a gente não consegue, o que a gente consegue é não progredir mais, né? Então, é só tratamento, praticamente. A partir do momento que eu tenho ali a osteoporose, ou até mesmo uma perda de massa muscular, que é muito comum quando o idoso, que é o que a gente chama de sarcopenia, que é a redução da massa muscular e da força, a gente consegue o quê? Evitar essa progressão, mas assim, reverter o que já aconteceu, o fato, por exemplo, de já ter ali a osteoporose, ou quem já tem osteopenia até, então a gente tem que evitar com que ocorra a progressão e, consequentemente, dores, desconfortos, que são muitas vezes associados com essas questões ósseas. Mas eu falo assim, que antes tarde do que nunca. Se você nunca se cuidou e pensou na sua saúde, tudo bem, mas vamos começar a pensar agora para não ter uma progressão, uma piora ainda mais dessa qualidade de vida, né? Mas eu falo que se for para pensar para ter a melhor qualidade de vida com 30 anos, já começa a cuidar. Agora, Vanessa, falando assim, uma pessoa de 30, quando começa a aparecer, surgir assim? Os sintomas. Olha, você sabe que hoje eu sempre brinco, eu atendo muito paciente que às vezes tem 30, 35 anos, eu faço um exame no consultório que mostra a idade metabólica, e a idade metabólica é a idade das células. E tem pacientes que chegam até mim com 30, 35 anos e a idade metabólica dele é de 60, 70, então mostra que está totalmente inflamado. Então, antes a gente até pensa, lá antigamente, eu brinco até na época dos nossos avós, uma pessoa de 30, 35 anos não tinha nada, não tinha dor, não era inflamado. Hoje é totalmente diferente. Eu vejo que essa faixa etária ainda não tem a consciência da importância de se cuidar em termos de saúde. Quando se cuida, é muito mais voltado para a questão estética. E eu sempre digo, se você cuida da saúde, a estética é uma consequência, ela vem de brinde naturalmente. Muito bom. Agora, a gente sempre tem que pensar na saúde visando a qualidade de vida, não necessariamente essa questão estética, né? Porque ela vai acontecer. Imagina, se você come bem, faz exercício, dorme bem, o seu corpo vai ficar da maneira que você deseja. Mas hoje, essa faixa etária, infelizmente, não tem essa consciência de realmente se cuidar, de realmente falar assim, nossa, eu vou me cuidar para me sentir melhor, para não ter dores, para não ter o estresse. Hoje, muita gente é estressado e a alimentação ajuda nisso também, porque... Não, eu ia dizer que é a famosa frase de mãe, né? Quando você chegar na minha idade, você vai entender. Pois é isso. E assim, eu brinco, eu até falo que eu, graças a Deus, não tenho dores. Eu tenho uma criança pequena que eu tenho dor, às vezes, de ficar carregando ele, a questão de coluna, mas assim, no geral, eu brinco. Eu sou muito saudável, graças a Deus. Porque o que eu quero chegar, viver bem, mas com qualidade, que é que eu acho que todo mundo tem que pensar. E muita gente não pensa nessa questão da osteoporose. Quando eu pergunto assim, você fez exame pra gente ver como tá a sua saúde óssea? Ai, doutora, nem lembro quando foi a última vez que fiz. Então, as pessoas ainda não têm essa consciência da alta prevalência e do cuidado que elas precisam ter. Agora, com relação a exatamente alimentação, antes de entrar no assunto de suplementação, que tá muito na moda, né, que pode até ser um problema para quem faz isso de forma desregrada.
Sem uma indicação, né, de um profissional, exato. Mas antes de falar sobre suplemento, eu queria falar sobre alimentação. Né? Quais são os alimentos indicados, então, para prevenir? E para quem já tem, é o mesmo tipo de dieta, de alimentação? Eu falo assim, que a alimentação é a base. Se você tem uma alimentação adequada, depois vem a suplementação. Porque senão o suplemento não vai fazer a ação dele, que é justamente suplementar, que é complementar. Então, assim, quando a gente fala dessa prevenção, o que é importante? O consumo de alimentos fontes de cálcio, para atingir a recomendação. Que aí todo mundo lembra dos leites e derivados. Mas mesmo hoje, quem não come, que tem muitas pessoas que não consomem produtos animais, a gente tem produtos vegetais que já têm o acréscimo de cálcio, mas as verduras verdes escuras, elas também são fonte de cálcio e contribuem. Outro ponto importante, como eu falei, que muita gente não pensa, são as proteínas, para a gente manter essa estrutura, que é a base ali, para que não tenha essa possível queda e fratura. Então, a gente manter a estrutura muscular. Mas, para o cálcio ele chegar até os ossos e construir ali a matriz, precisa da vitamina D. E a vitamina D, quando a gente fala de fonte alimentar, ela não é tão concentrada. A nossa principal fonte para ativar a vitamina D é o sol. E a gente sabe que a gente fica longe do sol, porque a gente sempre está preso, trabalhando, enfim. Então, nesse sentido, a suplementação é necessária, muitas vezes, da vitamina D, porque a gente não consegue ficar tomando sol ou a alimentação ela é menor concentrada. E, assim, um ponto que eu falo que a gente também não pode esquecer, quando a gente fala, assim, da formação óssea, a quantidade de calorias adequadas, porque hoje tanta gente vive em dietas restritivas e acaba não atingindo a recomendação de calorias para manter o corpo funcionante minimamente, que é o que a gente fala até para manter a taxa de metabolismo basal. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente pensa em fazer qualquer reeducação alimentar ou restrição calórica, para que essa restrição não seja tão grande a ponto de não fornecer os nutrientes necessários para manter o seu corpo funcionante, mas também ali para a formação da matriz óssea. E isso é uma coisa que eu tenho visto muito. Muitas pessoas chegam até mim com deficiências nutricionais. Mas aí a gente tem que o quê? Primeiro, adequar a alimentação e, em segundo lugar, a suplementação, que aí acaba sendo essencial. Com relação à suplementação, né, agora entrando nesse ponto, e você tocou aqui num ponto que é proteína. E eu quero puxar esse gancho. Nós estamos na moda de whey protein, né? Proteína, suplemento de proteína, barrinha de proteína, e é o shake de proteína. E você vai no mercado e olha lá, antes esse tipo de alimento, de suplemento, era mais restrito a lojas próprias, né? Lojas específicas de suplementação. Hoje não. Você vai no mercado, tem uma área destinada a esse tipo, né, de alimento, de suplemento, enfim. Quando é indicado e qualquer pessoa pode tomar assim, vou lá, acho que estou com falta de vitamina, de proteína, tô sentindo um pouquinho de tontura, tô precisando de um whey. Vou lá e compro por conta própria. Eu não sei se é indicado para mim. Pode fazer isso? Assim, nós brasileiros habitualmente temos uma alimentação hiperproteica, então a gente consome mais do que seria o ideal. Indicado, Então, quando a gente vê os estudos, normalmente a gente já consome a mais. O que eu costumo dizer, muita gente tinha a ideia de que suplemento de proteína, seja o whey protein, hoje a gente tem o body balance, que é um tipo de colágeno que ele age no nosso corpo assim como o whey protein. Muita gente pensava, eu treino, então eu tenho que tomar. Não é isso. Esses suplementos, eles funcionam justamente para complementar a sua questão proteica. Então, eu preciso consumir num lanche da tarde. Eu não tenho uma opção de comida ali, então eu posso consumir o suplemento. Ou, eu vou treinar e depois para mim é difícil fazer uma refeição com proteína, então tudo bem, eu posso consumir. Então, assim, não tem contraindicação de consumir esse suplemento
suplementos proteicos, por exemplo, nós como adultos ou para os idosos, mas a gente realmente tem que tomar cuidado com o excesso. Primeiro, se eu consumo em excesso, muitas vezes não é absorvido, vai ser eliminado ali pelo seu organismo, então ele não vai ser utilizado e absorvido. Então, consequentemente, a pessoa está jogando dinheiro fora. Segundo ponto, o excesso de proteína em pessoas que às vezes têm alguma questão, por exemplo, uma disfunção renal ou qualquer outras doenças, tem pessoas que têm problemas no fígado, que aí não conseguem metabolizar também essa questão de proteína, então pode trazer algumas consequências. Então, o que eu costumo dizer, a nossa base sempre é a alimentação, e isso eu falo até quando eu dou aula para nutricionista, porque nutricionista tem muita ideia de que precisa suplementar. Não, o nosso trabalho é alimento, então primeiro eu preciso adequar alimentação. Não atingiu, por algum motivo, pela rotina, a pessoa não consegue, esses suplementos, eles são sim bem-vindos. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes pensa assim, eu preciso suplementar proteína, e você compra qualquer suplemento, e ali não tem só proteína, tem muitas outras coisas. Então é isso também que a gente tem que tomar cuidado, nesse sentido, de às vezes não sobrecarregar. E até esse ponto que você citou é bem interessante, porque eu atendi esses tempos atrás um paciente que chegou para mim, com uma hepatite aguda, porque ele estava com uma dor no ombro, ele foi no profissional e ao invés dele ver a causa tudo, o profissional deu uma bomba de vitaminas e minerais. Nossa. Aquilo sobrecarregou o fígado e deu uma questão dessa hepatite aguda, uma descompensação ali hepática. Então, pra gente ver como o excesso de suplemento também traz consequências. E a gente vê muito, é que as pessoas não falam tanto, mas tem muitas pessoas que têm esses problemas devido ao excesso de suplementação e má indicada. E esse é um assunto importantíssimo para a gente tratar num outro dia, numa próxima semana, do quadro Nossa Mente. Vanessa, infelizmente a gente tem que encerrar, mas olha, muito obrigada Eu que agradeço. por ter vindo aqui no nosso estúdio falar mais pra gente sobre a importância da alimentação para a prevenção e tratamento da osteoporose. É claro que é um assunto extenso, dá para falar muito mais, mas fica o convite para você voltar. Eu que agradeço, será um prazer e com certeza a gente pode falar sobre diversos assuntos, já que eu falo que a alimentação gera tantas dúvidas e eu falo, a gente é o que a gente come, então a gente tem que comer direitinho para ter saúde. Então eu agradeço muito. Muito obrigada, Vanessa, um ótimo dia para você. Para vocês também. Vanessa. Nós falamos com a Vanessa de Santos, que é nutricionista no quadro Nossa Saúde. E olha, vamos voltar num outro assunto que a gente falou bastante hoje sobre a língua portuguesa. Nós vamos dividir tela agora com dois estados maravilhosos, né? Para quem já teve o privilégio, vamos para Pernambuco, Recife agora, abrindo a tela, Júlia Gabriele. Júlia, prazer enorme, bom dia para você. Bom dia, Júlia. Bom dia, Tabata, bom dia, Breno, bom dia a todos que acompanham, né, aqui a Rede TV e a nossa rádio. Prazer. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. A Júlia tá falando de Recife, Pernambuco. Um beijo para todos os pernambucanos. Estado maravilhoso, né? Tão rico, lindo, de paisagens exuberantes, maravilhosas. E olha, aqui no nosso Brasil, o que não falta, né, gente, são sotaques, gírias, palavras, expressões, enfim. E aí, saindo do Nordeste, a gente volta para o Sudeste. Vamos agora para BH, Minas. Solimar Silva. Solimar, bom dia, bem-vindo. A gente ouve o Solimar? Eu acho que estamos com um problema técnico, mas não tem problema. Agora sim. Olha, vou retomar o que eu disse. Eu estava dizendo bom dia para lá no Recife, bom dia para vocês também. Bom dia. Nós estamos com um probleminha na conexão, Solimar, mas a nossa equipe vai tentar organizar, arrumar tudo isso para que você faça parte aí do nosso time nesta manhã de terça-feira, agora 10 horas e 14 minutos.
Júlia, nós estávamos falando, né, no decorrer do programa sobre as diferenças regionais da língua portuguesa, sotaques, né? E você agora com seu sotaque pernambucano para brilhantar aqui, né, o relógio Rádio TV desta terça. E nós chamamos isso, né, de variação linguística, todas essas diferenças de região, de estado. Porque, por exemplo, se você for pro Rio Grande do Sul e aí eu lá, paulista, falar assim, como que é o nome daquele menino? Vão olhar assim, menino? Até podem saber, mas vão falar, o guri. Agora, se você for pro Paraná e fazer a mesma pergunta, vão falar, menino? O piá. Então, assim, tem essas diferenças tem. muito legais e, de fato, assim, enriquecedoras e diversas do nosso país. E aí, tem também algumas diferenças, por exemplo, de farol, semáforo, sinaleira, sinal. Eu queria saber como que é aí em Pernambuco, Júlia. Então, Tabata, esse é um assunto muito legal, porque vai mostrar realmente as diferenças entre o sul do Brasil e o norte, né? E aqui eu sou suspeita para falar porque eu amo o Nordeste e eu falo realmente muito nordestino. Uma parte da minha família é do Rio Grande do Norte, então muitas palavras que eu uso vêm do interior do Rio Grande do Norte. E aí eu vou trazer para vocês agora um exemplo que a gente usa muito aqui, que é o vice. Vice? É o vice. É sempre no final de alguma pergunta. Tudo. É isso? Exatamente. Qualquer frase que a gente fala, no final a gente fala tipo vice. Esse cafezinho é pra você, vice. Exatamente, Breno. Agora, por exemplo, eu dei uma pesquisada no dicionário de Pernambuco e eu queria saber se você aprova, se é isso mesmo, viu, Júlia? Vocês costumam dizer para algo sem rumo como baratinado? É isso? Baratinado? Sim, exatamente. Eu acho que é uma linguagem, na verdade, muito mais jovem. Mas sim, nós usamos. Olha, Júlia, eu vou pedir licença para você, porque o Sulimar agora, a nossa equipe conseguiu restabelecer a conexão com ele. Sulimar Silva, de BH, seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Uai. Bom dia, gente. Agora sim, já restabelecido. Eu estou acompanhando aí a Júlia falar sobre essa situação das peculiaridades, né, do que se fala em Pernambuco. Aí eu vou me apropriar de uma coisa que se fala, a bronca do tamanho de um trem que estava aqui, mas já consegui resolver, graças a Deus. Você conseguiu arrumar o trem? O trem tá arrumado. Tá, o trem tá arrumado. É isso aí. Eu hoje de manhã peguei o trem pra vir trabalhar. O trem Você é que não leva arrumou o mineiro pra ir pra aquele trem que faz ganhar dinheiro. Gente, olha, que delícia, né? Aqui o Relógio Rádio TV, sempre com essas participações de jornalistas ao redor do Brasil, do mundo, né? A gente teve mais cedo a participação do Lombardi Júnior, direto dos Estados Unidos, e agora esses colegas maravilhosos. Essa interligação, né, Essa Tabata? ligação muito maravilhosa, bom, né? Muito bom. E a gente quer saber essas diferenças, viu, Júlia? Sulimar, esses dicionários próprios de vocês, eu queria saber como que vocês chamam aí, cada estado de vocês, mandioca. É mandioca por aí? É aipim? O que macaxeira? Que é macaxeira. Aqui no Nordeste, que é uma comida extremamente riquíssima para nós, né? Nós usamos muito durante o café da manhã. Ai, que delícia. Inclusive com um cafezinho. E aqui a gente chama de macaxeira. Macaxeira. E vocês costumam comer como? Ela cozidinha? A gente cozinha e come normalmente também com carne seca.
Olha, proteína de manhã. Olha aí, proteína de manhã, isso aí. Inclusive, nós chamamos aqui de carne de sol. Mesmo. Carne de sol também, com macaxeira? Isso. Gente. Normalmente vocês chamam de carne seca, né? Carne seca. Aqui é carne de sol. Carne de sol. E quando o sujeito chega no trabalho assim, meio estressado, inquieto, chateado, como é que usa aí? Que termo que usa? Normalmente a gente usa muito o oxi. O oxente. E alguns lugares daqui do norte e do nordeste a gente usa o égua. Olha, o égua vem daí. Daí vem também. o popular baixa da égua? Exatamente. Sabe que usa égua em Santa Catarina também. No norte de Santa Catarina, né? Eu morei lá por um tempo, cheguei lá e aí, conversando com um colega do trabalho, ele... Como assim, égua? Aí eu fiquei procurando a égua. Porque assim, égua... Como assim? Eu demorei, né, pra me tocar. Cai a ficha. Aí eu fiquei quieta na minha, né? Passou um tempo, eu vi que outra pessoa... Vamos! Égua, que demora! Eu assim, gente... Estão me ofendendo? Tá, é uma expressão. Estão me ofendendo? Mas Tabata e Breno, eu trouxe algumas outras palavras. Pode falar, o Solimar também. Eles, hein? Vamos nos deleitar agora, ouvindo você falar. Sim, por exemplo, uma super polêmica é o biscoito. Que você falou na abertura do programa, Tabata. É biscoito ou bolacha? Vamos ver se você tá com a gente aqui em São Paulo, hein, Júlia? Em Recife a gente não abre. Pra nós é biscoito. Biscoito. E até puxou um pouquinho o S pra puxar sardinha pra carioca. E não gostei, hein? Pior que a gente aqui, às vezes, fala muito um chiadinho. Puxa, né? Um pouquinho. Da palavra. Que mais? Conta pra gente. Então, a gente tem outras palavras aqui. Por exemplo, leseira. O que é leseira? É lerdo? E aí? Tabata e Breno, qual a tom de vocês? Como que é? Pra gente tentar adivinhar o que é leseiro? Isso, leseira. Leseira? Pra mim é uma pessoa devagar. Eu acho, né? É isso? É isso, imaginei, lerdeza. É isso, não? É isso? Normalmente a gente usa aqui pra uma pessoa birrenta ou chata. Tá vendo? Olha, Breno, se um dia você for chato, eu vou te chamar de leseiro, hein? Leseiro? Ó, tô ampliando meu vocabulário. Agora vem cá, eu aprendi com a minha esposa, porque ela é do Ceará, né? A Célia tá até ouvindo a gente, beijo, amor. E ela uma vez me chamou, a primeira vez que ela usou a expressão moco, eu tava conversando com ela e ela chegou e disse, você tá moco? Eu pensei que ela tava me ofendendo. Usa-se esse termo aí também nessa região, não? Demais. Para uma pessoa que não ouve, né? Não ouve você. Tu tá moco, tá vendo, A gente conversando no dia a dia e eu acho que eu não estava dando a devida atenção. Aí pronto, ela usou esse termo comigo. Eu falei, tá me xingando? Sem ofensas. Ela falou, nunca ouviu isso? Você tá surdo? Ô, Solimar, apruma o corpo... Oi. Apruma o corpo, uai. E conta aqui pra gente um pouquinho do vocabulário mineirês de vocês. Já estamos aprumados e todo mundo pergunta, o que é uai? Uai é uai. Simplesmente não tem isso. uma explicação. Uai. Não há uma explicação. É tipo Tentaram explicar certa... É isso aí. Tentaram explicar certa vez o motivo de ser utilizada essa expressão uai. Minas Gerais, particularmente a região de Belo Horizonte, na região metropolitana tem a cidade de Nova Lima e uma cidade e um estado, né, que foi notabilizado pela mineração. E vinham muito ingleses, anglo-saxões por Brasil. E aí perguntavam as coisas para eles, why? Que é o porquê em inglês. Dizem que é uma corruptela, o why é isso. Assim como o forró, no Nordeste é o for all, que ficou forró. Por isso é que ficou aqui essa questão do why
em Minas Gerais. O uai é o uai. O trem serve para identificar qualquer coisa. O trem para poder falar, que é o telefone, o trem que é para poder falar, para ouvir, que é o fone, enfim, o trem consegue definir tudo aqui em Minas Gerais. Trem, maravilhoso. Vou começar a usar o trem. E você vê que por favor. A questão do trem aí, você pode até apropriar com outras palavras, por exemplo. Esse trem é custoso demais. Já envolve outra expressão. Vou comer a macaxeira com carne de sol, né? Tô comendo macaxeira com carne de sol, esse trem é bom demais. Exatamente. E aí aqui vou comer a mandioca com carne seca. Esse trem é bom demais. Nu! Agora, me diz uma coisa. Algumas gírias, por exemplo, o ai que você falou não é bem uma gíria, né? É uma expressão mesmo regional. Mas tem alguma gíria que vocês costumam usar? Porque aqui, por exemplo, paulistano tem de um monte. Aqui, eu sei que em São Paulo tem muito velho. Ô, velho, aqui tem muito o Zinho. Ô, Zinho, pega esse negócio aí pra mim, Zinho. É isso aí que o pessoal costuma falar. Principalmente Zinho. Zinho. Curioso, né? Os mais jovens usam. Zinho. Interessante. E de preferência com a voz na... Ô, Zinho, pega esse negócio aí pra mim, Zinho. Os mais jovens usam isso. Agora não é só falar, né? Tem uma palavra... Não. Pode falar, Júlia. Tem uma palavra muito engraçada, eu não sei se o Breno já ouviu, que é o murrinha. Murrinha? O que é murrinha? Não lembro agora. Exatamente, que também é usado para pessoas chatas, né? Ali, birrentas, e até usadas para pessoas que têm mau cheiro. Olha, vai longe isso, hein? Ai, gente, eu acho que eu puxei aqui pela memória. Né? Você sabe que por parte de mãe, minha família é da Bahia. Então eu tenho ali um sangue nordestino também, né? Um pezinho ali. E aí, eu lembrei aqui, murrinha, é verdade. Cheiro de murrinha. Escuto muito isso na família. Cheiro de murrinha. Gente, olha. A gente também usa muito isso. Pra mim é tão natural ouvir, eu não costumo falar, mas é tão natural ouvir em família, principalmente quando junta todo mundo, né? Não é verdade. E aí aquela gritaria, o sotaque, todo mundo querendo falar ao mesmo tempo e é comum escutar cheiro de murrinha. Oxe. Aqui escuta-se muito, principalmente na minha família, é o futum. Está um futum. Futum? E ninguém aguenta. Futum. Eu vou ali, por exemplo, buscar um bocadinho de café. Eu vou ali, por exemplo, buscar um pouquinho de café. É mais ou menos por aí, né? É isso aí, Breno. E aí, quando a mesa tá cheia, fala assim, ó, arreda um pouquinho pra lá que eu quero sentar. Gente, olha, foi maravilhoso dividir tela com vocês, pra quem nos vê, né? E ouve também, acompanhar aqui esse momento maravilhoso com vocês. Muito obrigada, Júlia Gabriele, de Recife, Pernambuco, Sulimar Silva, de BH, Minas. Muito obrigada a vocês dois. Espaço sempre aberto. Obrigado, viu? gente. Um ótimo dia pra vocês. Obrigada, Tabata e Breno. Foi um prazer. Um bom café, uai. Oxe. Vamos agora acompanhar a previsão do tempo. Em Manaus, o sol aparece com algumas nuvens. A temperatura não varia muito. Fica entre 24 e 27 graus. Há previsão de chuva. Possibilidade de chuva também em Salvador, que fica mais quente. A máxima chega a 30 graus e a mínima é de 23 graus. O tempo fica seco em Brasília. A temperatura deve variar bastante, entre 16 e 29 graus. Já em Vitória, o sol aparece com muitas nuvens, principalmente à noite. A temperatura máxima é de 26 graus e a mínima 20 graus. Dia de sol em Curitiba, sem previsão de chuva, mas o frio ainda é intenso. Chega a 5 graus Celsius. A máxima fica em 19 graus. Relógio, rádio e TV.
A fé é o firme fundamento de tudo que se espera e não se vê. Porque a fé é o instrumento e por ela Deus opera em você. Como são bem-aventurados aqueles que não viram e nele crerão. Esses serão abençoados, valentes que na fé prevalecerão. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Senhor vai lhe usar. Nosso Deus fará. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. A fé é o firme fundamento de tudo que se espera e não se vê. Porque a fé é um instrumento e por ela Deus opera em você. Como são bem-aventurados aqueles que não viram e nele crerão. Esses serão abençoados, valentes que na fé prevalecerão. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Senhor vai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Senhor vai lhe usar. Nosso Deus fará. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Nosso Deus fará. Relógio, Rádio e TV. 10h34 agora. Seja muito bem-vindo, você que está conectando no Relógio, Rádio e TV. Seu programa de segunda a sexta-feira, às 9h em ponto, aqui. E olha, comigo, Tabata Pote, Breno César, vamos agora dar um giro pelas principais notícias do Brasil e do mundo. E uma redução gradual no teto de renda para acesso ao PIS/PASEP deve retirar milhões de trabalhadores do programa nos próximos anos, viu? A previsão é de que mais de 4 milhões de trabalhadores deixarão de receber o abono salarial até 2030. Só este ano, por exemplo, mais de 500 mil devem sair já desse programa. O abono salarial é um benefício anual pago aos trabalhadores de baixa renda cadastrados no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos. O dinheiro vem do Fundo de Amparo ao Trabalhador, Tabata.
Os bancos devem enviar até hoje o dinheiro esquecido de clientes ao governo. Um balanço, aliás, do Banco Central mostrou que ainda existiam nas instituições financeiras mais de 10 bilhões de reais em recursos esquecidos por 47 milhões de clientes. O governo informou que vai usar 5 bilhões a 8 bilhões de reais em recursos esquecidos pelos trabalhadores nos bancos para viabilizar descontos no Desenrola 2.0, o novo programa de renegociação de dívidas. O dinheiro que não for buscado pelos correntistas vai para o fundo que cobrirá eventual calote de endividados. E o Conselho Nacional de Educação aprovou um parecer prévio, o que traz recomendações já para o uso de inteligência artificial na educação básica e superior. Este documento propõe a inclusão de conteúdos sobre a IA nos currículos de escola, universidades e também estabelecendo níveis de risco de acordo com o tipo de ferramenta disponível para o uso educacional. Agora, o texto será submetido a uma consulta pública, discutido em seminário e, por fim, o parecer será submetido àquela homologação do Ministério da Educação. O documento foi elaborado por conselheiros e teve participação da pasta. E olha, aqui em São Paulo, 160 pessoas ficaram desalojadas e 46 imóveis foram interditados após explosão de gás na zona oeste da capital. Mas, de acordo com o governo de São Paulo e as empresas Comgás e Sabesp, ao todo, cerca de 1.200 pessoas foram impactadas pela explosão. Esse número contempla os moradores do prédio da frente. 46 imóveis foram interditados pela Defesa Civil. Ao menos uma pessoa morreu e outras 3 ficaram feridas, sendo 2 delas em estado grave. Representantes da Sabesp e da Comgás afirmaram que as 2 empresas trabalhavam em conjunto no local da obra e que houve o rompimento de uma tubulação de gás. As empresas também anunciaram um pagamento emergencial de R$2.000 para cada família afetada e disseram que os moradores de imóveis interditados serão levados para hotéis com todas as despesas custeadas. O extremo norte do Alasca vai ficar 84 dias sem noite, só claridade, Tabata. O fenômeno é resultado da inclinação do eixo de rotação em formato esférico do planeta. O Sol só vai se pôr em 2 de agosto, daqui a quase 3 meses. Até lá, um ambiente escuro, ideal para os 5.000 moradores da cidade dormir, só fechando mesmo bem as cortinas. Esse fenômeno anual, vale lembrar, de claridade constante, é apelidado de Sol da Meia-Noite. Começou no domingo. Em outras regiões, entre o Círculo Polar Ártico e o Polo Norte, o período pode ser menor devido a diferentes latitudes. 10h38 no horário de Brasília, retomando o nosso assunto da língua portuguesa, a um local ainda melhor para conhecermos o nosso idioma, nossa língua materna, com o objetivo de criar um espaço vivo sobre a língua portuguesa, com um investimento de cerca de 37 milhões de reais desde a reinauguração em 2021. O Museu Nacional da Língua Portuguesa em São Paulo é uma instituição que merece ser conhecida. O jornalista Felipe Takahashi preparou uma reportagem muito especial, bem bacana, sobre as origens, a história e a evolução contínua da língua. Arraigado, cepo, conciliábulo, engendrar, pernicioso. Quando ouvimos essas palavras, a sensação de estranheza é automática. Mas essas expressões eram muito comuns antigamente, e com a evolução da língua portuguesa, certos termos acabam sendo substituídos por outros. Presente na fala, na escrita e nas pequenas expressões do cotidiano, muitas vezes essas mudanças são tão naturais que passam despercebidas. Mas por trás de cada palavra existe uma história. A língua portuguesa surgiu a partir do latim há mais de 1000 anos e, ao longo do tempo, se transformou até chegar à forma que conhecemos hoje. Atualmente é uma das línguas mais faladas do mundo e ocupa a 8ª posição entre os idiomas mais utilizados. E está presente em cerca de 9 países, como Brasil, Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde.
São mais de 260 milhões de pessoas que têm o português como língua materna, sendo parte da identidade cultural. Mas para entender a força desse idioma, é preciso mergulhar no passado e entender como tudo começou. E essa trajetória que o visitante encontra no Museu da Língua Portuguesa, no centro da capital paulista, um espaço dedicado a apresentar o idioma de forma dinâmica e acessível. Logo na entrada, o público é convidado a mergulhar em experiências interativas, projeções e conteúdos audiovisuais que mostram como o português se transformou ao longo do tempo. Mais do que regras gramaticais, o museu propõe um olhar sensível sobre a língua, destacando sua presença na literatura, na música e nas diferentes formas de expressão popular. Da literatura clássica às expressões populares, das palavras que vieram de outros povos até as novas formas de comunicação da internet. Tudo isso é a língua portuguesa. E aqui no museu dá para entender de que forma que esse idioma se adapta às mudanças da sociedade e segue se reinventando. Eu acho que língua é cultura, né? Então falar de cultura e sociedade, história também, é falar de língua. Então a gente está num espaço aqui que tem uma instalação que faz muito sucesso com o público, que é Palavras Cruzadas. Então a gente está trazendo palavras da língua portuguesa que chegam no Brasil através de outras línguas. Então quando você conta a história de uma palavra, você está contando a história dessa palavra enquanto transformações, mas a história dos povos, né, das sociedades que usavam essa palavra como comunicação, né? Então, eu acho que o museu, valorizando essa língua, valoriza também a história, as identidades, as culturas que hoje a gente chama de cultura brasileira, né? Mas que, na verdade, é plural, é múltipla. Então, acho que é isso. Uma língua que não é única nem uniforme, manifestada nos sotaques, nas expressões regionais e nas maneiras de falar de cada geração. Ao mesmo tempo, carrega influências profundas das línguas indígenas, das culturas africanas e da herança europeia. Uma mistura que ajuda a construir um idioma rico, plural e em constante movimento. Mais do que um instrumento de comunicação, a língua portuguesa é também memória e identidade. Um patrimônio vivo que continua sendo transformado todos os dias por milhões de falantes ao redor do mundo. E olha que bacana, né, Breno? Essa reportagem valorizando a nossa língua e essa instituição que é importantíssima, né? O Museu da Língua Portuguesa aqui em São Paulo, para valorizar mesmo o nosso idioma. E olha só, Tabata, quando a gente acompanhava a reportagem aqui, a gente percebe a dimensão, né, e a riqueza que tem a nossa língua, essa complexidade que a gente falou aqui na abertura do programa e a importância da gente escolher, como a gente falou aqui com o professor, também o público a quem direcionar para que seja compreendido ou não a nossa mensagem. Como se comunica, né? Ele falou, não importa aí as diferenças regionais ou se você não colocou o plural da forma correta, enfim, a forma como você se comunica, o importante é que você seja entendido. Exatamente. Agora, na escrita, não. Vamos usar a norma culta da forma como é, corretamente, com pontuação, plural correto, verbo colocado de forma correta, enfim, norma culta daquele jeitinho que a gente aprende na escola. É aquela coisa do saber usar e quando usar. Exatamente. E olha, como nós somos muito chiques, né, Breno? Eu falo isso, eu falei ontem, falei hoje. A gente viajou para diversos pontos hoje, hein? Literalmente. Fomos, né, para os Estados Unidos, fomos para o Nordeste, Recife, fomos para Minas, aqui Minas Gerais, no Sudeste. Olha, e agora a gente vai ainda mais longe. Para onde? Para a Europa. É isso. Estamos com essa moral? Ai, gente. Então vamos lá. Relógio Rádio TV aqui, né, gente? Sempre com informação e participação de todos os lugares do Brasil e do mundo. E é isso. E a gente abre o nosso espaço agora para receber o Henrique Batista, líder de jovens da Igreja Internacional da Graça de Deus em Portugal. Henrique, bom dia para você. Seja muito bem-vindo. Bom dia aqui, né? Que horas são por aí? Bom dia, Henrique. Olá, bom dia. Agora aqui são 2h44 da tarde. Olha, boa tarde então. Boa tarde. Henrique, conta pra gente há quanto tempo que você mora em Portugal, como que foi pra você chegar aí e ter que lidar com
português de Portugal? Olha, foi muito bom. Para mim foi uma experiência boa, que eu já esperava essa diferença, porque minha mãe já morava aqui. Eu estou aqui há 8 anos. Então, no começo foi um pouquinho complicado, porque eles falam um pouco mais rápido e são muitas palavras diferentes. Até a gente se adaptar também. É verdade. Mudar palavras comuns que nós costumamos falar para adaptar aqui foi um pouco demorado, mas depois você acostuma e nem percebe que você já está imergido aqui. Fluiu, né? Tá na chuva é para se molhar, né? É bem por aí. É para aprender. Que legal. Agora conta pra gente, você falou dessas diferenças de palavras, né, ou de expressões. Conta pra gente algumas do dia a dia que talvez quando você se deparou, alguém contou pra você, ou você tentou falar na sua língua, né, originária, não te compreenderam. Olha, aqui tem muitas coisas que são diferentes. Hoje, como já tem muitos imigrantes aqui, as pessoas entendem. Mas, por exemplo, banheiro aqui é casa de banho. Casa de banho. Tomar um café, geralmente eles falam tomar uma bica. Tem o uso do tudo, você muda muito. O tu é um uso dominante do dia a dia. O você fala quando você vai falar de uma forma mais formal para uma pessoa mais distante, né? Mas normalmente a gente trata as pessoas por senhor, por senhora. É uma formalidade para nós, né? O senhor e senhora é tratado como um respeito com relação à idade, como né? Respeito, ou até mesmo questão de se a pessoa é casada ou não, mas é visto também em alguns ambientes aqui no Brasil como uma formalidade, o senhor e senhora, e aí não, é natural então em Portugal. Sim, aqui é natural. Qualquer pessoa que você encontra na rua, seja mais novo, só se for muito mais novo, mas normalmente é senhor, senhora, é normal. Olha que legal. Agora, você costuma frequentar... Você é para pessoas mais distantes. Como que é? E você é usado para pessoas mais distantes. Para nós, é para pessoas mais próximas, né? Qualquer pessoa que a gente encontra na rua. E aqui não, aqui é diferente. Ah, que bacana. Ô, Henrique, você é líder de jovens, né, na Igreja da Graça aí de Portugal. Você costuma lidar com muitos jovens portugueses ou é a comunidade brasileira mesmo? Aqui é misturado. Lido com os jovens portugueses, do português do Brasil, português de Portugal. Tem pessoas da Angola, tem pessoas de Cabo Verde. Olha que legal. A igreja internacional aqui é mesmo internacional. São pessoas de todos os lados. Que maravilhoso. Tenho sim, muitos amigos e jovens aqui portugueses. Ô Henrique, você que experimentou aqui, né, no berço em São Paulo, né, ou outras regiões do Brasil, indo para aí, percebe um povo mais avivado, mais fervoroso, até porque também influencia a questão da cultura, né, do lugar. Você percebe alguma diferença, ô Henrique? Olha, na verdade eu percebo muitas semelhanças. Eu acho que pelo contexto de imigração, sim, existe uma certa diferença, mas a gente vai moldando, trabalhando e a gente se une para uma cultura só, né? Porque você falou... a cultura dos céus que a gente fala. É verdade. Todos na mesma direção, né? Todos na mesma direção. Muito bom. Então, o europeu ele é mais fechado, um pouco mais tímido, mas ao longo do tempo as pessoas vão se abrindo, vão se entregando muito também. Então, depende do contexto e da convivência. Eu fico imaginando, você falou dos angolanos presentes aí. Imagina como vai conter a alegria de um angolano. Porque eles têm já na cultura a dança, né? O bater palmas, tudo mais. A alegria natural. Sim. Eles adaptam mais a cultura daqui, né? Não é tanto como lá. Mas
mas aqui a gente juntando, a gente chega no equilíbrio. Muito bom. Olha, Henrique Batista, líder de jovens da Igreja da Graça em Portugal. Muito obrigada, Henrique, pela sua participação aqui ao vivo no Relógio Rádio e TV. Foi um prazer enorme, viu? Obrigado, Henrique, mais uma vez. Obrigado. Um ótimo dia para você, uma ótima tarde. Para vocês também, até já. Muito obrigada. E olha, você viu, né? Você viu, ouviu, acompanhou a entrevista com o Henrique Batista, líder de jovens em Portugal. Você acompanhou também a entrevista com o Lombardi Júnior, jornalista da nossa rádio USA, direto de Boston, um narrador nos Estados Unidos. Peso, hein? E a gente vai ter aí essa cobertura. Ele pode adiantar um pouquinho pra gente da Copa do Mundo que tá chegando, tá batendo na porta aí. E a nossa rádio afinco ali, ó. Incrível, né? A gente aqui estreando um programa novo, já é uma grande novidade, né? Esse programa com multiplataformas, né? E agora essa transmissão da Copa do Mundo 2026 tem tudo a ver. Pela nossa rádio, direto dos Estados Unidos. Demais. Você acompanhou também a entrevista com a Júlia Gabriele, de Recife, Pernambuco, o Sulimar Silva, também de BH, em Minas. Obrigada a todos eles por ter participado conosco ao vivo no Relógio Rádio TV. Aliás, e olha, Breno, aprendemos muito hoje. Aprendemos muito hoje de uma forma leve. Eu achei muito importante o que o professor destacou hoje, você deixar a questão de estar certo ou errado, nada de preconceito, né? Não dar risada do sotaque do amigo, né? Nem tentar corrigir, né? Eu vou tentar me conter um pouquinho, viu, Breno? Porque eu acho que a gente de comunicação tem até uma um mania. pouquinho chatinho, murrinha, né? Murrinha. Como disse. Murrinha, chatinha, né? Agora, murrinha que você falou aí, você viu que tem dois sentidos. Tem dois sentidos. Eu tô falando sentido chata. Você não vai entrar no estúdio e falar, Breno, você tava aqui, chegou mais cedo, mas chegou numa murrinha hoje. Ah, mas aí eu tô falando de chata. Aí eu vou me preocupar com o banho. Tudo certo, tudo certo. Como é rico o nosso dialeto, né? Maravilhoso, né? Foi um prazer enorme. Muito obrigada, Breno, por esse dia, né? Mais uma vez na sua companhia no Relógio Rádio TV. Aos pouquinhos já estamos mais à vontade. Você vê que essa parceria aqui, gente, para você que está acompanhando, né, pela primeira vez o nosso encontro aqui nessas manhãs, primeira vez que a gente trabalha junto. Então, estamos cada dia mais à vontade e, mais importante, cada vez mais juntinho, mais perto de você. Sempre conectados a você. Lembrando que você pode sempre mandar a sua mensagem pra gente, participar conosco ao vivo pelo nosso WhatsApp. Será um prazer enorme. Esse programa aqui é feito pra você que nos acompanha pela rádio, pela TV, pelo YouTube, aplicativo, pelo site, transmissão multiplataforma. Muito obrigada, um ótimo dia pra você e até amanhã às 9 horas em ponto no Relógio Rádio e TV. Combinadíssimo. Amanhã às 9 em ponto, aquele cafezinho aqui. Um beijo, um abraço, até amanhã.